Namastê, gente, seja bem-vindo à nossa aula aqui no Glória Astrologia Védica. A ideia das aulas, a gente tem, né? Eu faço toda uma organização de acordo com os temas que estão sendo desenvolvidos, ou seja, né, para quem já assistiu as primeiras aulas, a gente está ainda falando, né, dos grahas, dos planetas, e devagarzinho a gente vai criando essa base e vai indo para outros assuntos, né? E aí, uma vez por mês, eu abro um assunto que não necessariamente vai estar vinculado ao nosso assuntos que vem andando, né? Assim, conforme o nosso cronograma. Então, essa aula, na verdade, eu tinha até pensado em outra aula, mas o pessoal começou a perguntar de karma. E karma, gente, é a base da astrologia védica. Na verdade, karma é a base, né, de toda a história dos Vedas também. E aí, então, assim, né, a gente tem formas bem específicas de falar sobre karma dentro da astrologia védica, e essa aqui é uma primeira aula onde o assunto vai ser um pouco mais geral, e depois a gente vai começar a falar com termos mais técnicos, porque, né, a ideia é a gente ir chegando de uma forma que realmente seja eficiente para que todos possam entender. Quando a gente pensa em karma, né? E isso eu sempre falo quando eu inicio uma leitura com as pessoas. Quando a gente fala em karma, a gente está pensando em algo, né? É um resultado de uma ação. Então precisa ter uma ação, né? Seja ela como for, é o resultado de uma ação de algo feito em outras vidas, né? E aqui eu ainda não vou entrar no mérito da questão se isso foi feito na vida passada, ou se foi feito 3 vidas para trás. Na verdade, eu, bem sinceramente, tenho uma postura de não olhar muito para as outras vidas. Obviamente, tem questões, assim, em que sentido eu não gosto de olhar muito para trás? Eu não quero entender muito o que eu fiz, da forma que eu fiz, ou como as coisas aconteceram, porque, na verdade, eu acho que entender essa vida que a gente já está vivendo agora, já tem tanta informação e tantas questões que são tão necessárias de serem entendidas e aprendidas, enfim, e pensadas sobre, que acho que realmente eu ainda botar um tempo e uma energia de voltar para trás e ficar escarafunchando muito para trás não resolve, porque de qualquer forma, o que eu fiz lá atrás não vou conseguir mudar. Não tem como mudar. Só na verdade eu posso entender o que o que se apresenta para mim nessa vida, mas olhar o motivo, né, e todas as questões que foram feitas fica, para mim eu acho que é complexo e não me leva muito a lugar nenhum, mas sim entender esses karmas que agora estão presentes na minha vida. E aí eu gosto sempre de ressaltar que quando a gente abre o mapa de uma pessoa, a gente está vendo posicionamento planetário, que na verdade, né, por mais que às vezes a gente fala, é Saturno que está trazendo essa energia, é Marte, na verdade os planetas são apenas marcadores, significadores do processo que a gente fez em algum momento lá atrás e agora chegou o momento da gente viver aquele processo. E lembra que karma é uma experiência que tem que ser vivida. Ela tem que ser experienciada, né? Então, por isso que quando chegam as regências, mudam as regências, os Mahadashas e Antardashas, né? O termo técnico que a gente fala de regências, eu chamo das sub-regências. E também, conforme os trânsitos no céu, a gente vai vivendo essa história de acordo com o meu karma, que é sinalizado pelos planetas no meu mapa. Quando a gente pensa em karma, e eu acho interessante pontuar algumas questões aqui antes, né? Porque a gente é um assunto assim, dá pra gente falar aqui por muitas horas. Até, inclusive, eu acho que
a coisa mais legal que tem no mapa de astrologia védica é você ver os seus karmas, é você ver a sua linha de largada. Eu sempre falo isso, gente, essa é a sua linha de largada. Então, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, ou a relação que você vai desenvolver com eles, quem é, né, o seu filho, o seu parceiro, a sua carreira, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com a espiritualidade, a sua relação com os ancestrais, a sua relação, né, assim, como você gasta dinheiro, como você perde dinheiro, como você acumula dinheiro, né, enfim, ou como que é a questão kármica da felicidade no seu mapa? Já parou para pensar nisso? Às vezes as pessoas estão lutando, né? Às vezes a pessoa está lutando tanto quanto um processo interno e de repente quando a gente abre o mapa a gente vê que karmicamente os planetas estão mostrando ali uma relação de muito, às vezes de tristeza, de solidão, porque aquilo está dentro da gente e o que a gente tem dentro da gente reverbera para fora. Então a sua lupa, né? Como você enxerga a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu marido, ou o seu parceiro, ou a sua casa, ou a sua saúde mental, ou o seu mental, tudo tá vindo do seu mapa, gente. Então, quando a gente enxerga esse mapa todo, né? Quando a gente enxerga essa situação toda kármica, a gente tem um ponto, a gente tem um norte, a gente tem um mapa a seguir. Não é a gente estar mais conjecturando e não estar se entendendo. Então, é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, sem dúvida, né? Não tem como a gente falar que não é. E aí eu vou até dividir histórias pessoais minhas, e às vezes eu cito histórias pessoais de mapas, mas obviamente sempre as minhas histórias eu falo são as minhas histórias, e as histórias de mapas eu sempre não tem nomes, tá, gente? São sempre anônimas, respeitando sempre, sempre as questões que são trazidas, porque a ideia aqui é que a gente tenha também exemplos concretos e entenda como que esse processo vai acontecendo, tá? Então, karma. Karma é uma palavra, quando a gente fala karma, e aqui eu tô pensando muito, principalmente, essa aula tá muito baseada na aula do meu Param Guruji, Sanjay Rath, que eu já venho estudando já, agora estamos no 3º ano, então muito ou quase tudo do que eu vou falar aqui vem dele, ou então de experiências pessoais que eu vivo, ou então de professores que também têm aula com ele. Então, gente, karma é uma palavra em plural. E toda vez que a gente pensa em renascimento na Terra, é porque a gente ainda tem karmas negativos a serem pagos. Se a pessoa não volta para a Terra, então vamos dizer que a cota negativa de karmas dela não tem mais. Então, todo mundo que nasceu aqui, todo mundo que está renascendo é porque tem questões kármicas negativas a serem vivenciadas, né? E aí isso, de certa forma, não sei, para mim me deu uma certa sensação de que, enfim, todo mundo que está aqui está de alguma forma no mesmo barco, né? Isso dá uma certa, é que nem quando a gente passa por questões difíceis, ou até quando a gente tem coisas legais para dividir, a gente quer dividir com pessoas que estão vivendo a mesma energia, né? Então, se a gente perder um parente, ou se a gente perder uma pessoa importante e a gente vai para um grupo onde as pessoas que estão lá também perderam pessoas, né, com as mesmas condições ou condições parecidas, aquilo fica, de alguma forma, a gente sente que, né, não é só com a gente, existe um certo acolhimento, né, nessa história. E aí eu sinto, isso me trouxe um certo acolhimento, porque desde as pessoas mais santas que eu conheço, né, das pessoas que a gente considera mais iluminadas, até a gente tá todo mundo nesse sentido no mesmo barco. Todos temos karmas a pagar, a resolver aqui na Terra. E esses karmas não são somente positivos, porque se eles fossem somente positivos, eu não estaria aqui, ou outras pessoas também não estariam aqui. E aí, então, a gente pensar muito dessa forma, quando a gente pensa em karma, a gente pensa muito em Saturno Maharaj, né? Com todo respeito. Saturno é um planeta que ele traz, né? O significado de Saturno é trazer a questão de sofrimento,
de obstrução, de dificuldade, de resiliência, né? Então, o Saturno é muito a representação do karma. E aí, quando você olhar no seu mapa, por exemplo, ou no mapa de outra pessoa, obviamente, aonde Saturno mora no seu mapa e as casas as quais ele é dono no seu mapa, fala muito dos seus mapas, dos seus karmas mais difíceis. Né? Então, obviamente, os assuntos de Saturno no seu mapa, ou seja, onde ele mora na sua casa e as casas das quais ele é dono, e lembrando, Saturno é dono de Aquário e Saturno é dono de Capricórnio. Então, essas casas, mais aonde ele mora, realmente vão falar muito desses karmas aí de Saturno na sua história. Né? Então, é importante. Isso já é uma dica para você. Mas, obviamente, a gente não tem só karmas relativos, e a gente vai abranger mais essa questão lá na frente. A gente não tem somente karmas relativos a Saturno, mas Saturno é o principal significador de karma na nossa história. E quando a gente pensa em karma, a gente também. Então, quando a gente pensa em principalmente, obviamente, a gente tem karmas relativos ao Guru, que é Júpiter, a gente tem karmas relativos a Buda, que é Mercúrio, a gente tem karmas relativos a Vênus, Shukra, mas principalmente os karmas, né? O principal significador é Saturno. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa olhar no nosso mapa é realmente as histórias de Saturno. Mas lembrando que não são somente elas, tá? E aí, Saturno, né? Saturno Maharaj, como essa Shani, né? Como essa energia principal e significadora disso, ele tem como principal elemento Vayu. E Vayu a gente chama o elemento de vento. Ou seja, para que o karma aconteça, precisa ter um movimento, né? Precisa ter uma ação acontecendo. Precisa ter essa mobilidade, né? Então eu penso, então eu estou criando, né, um pensamento, está havendo aqui uma ação na minha mente, e aí a gente vai falar de que formas a gente cria karma, né? E o que na verdade é a nossa história do karma. Então a gente, esse movimento você hoje nasce num corpo, vive todos os seus karmas que você está colhendo, e eu gosto de lembrar em toda leitura que quando a gente nasce, a gente está colhendo em média de 15 a 18% dos nossos karmas, ou seja, a gente não está vivenciando 100% dos nossos karmas. A gente fala que a gente está vivenciando os karmas que caíram do pé, que não estão mais verdinhos, né? Que amadureceram, então eles caíram do pé. E aí a gente colhe esses karmas. E obviamente, quando a gente vai para uma outra vida, a gente novamente passa por esse movimento e eu não sei se, acho que foi no vídeo de Saturno que eu fiz, que é um vídeo muito legal, que eu acho que quem realmente quer entender Saturno no seu mapa deve assistir, né? Deve assistir quantas vezes necessário para entender essa história de Saturno no seu mapa. Inclusive, eu falo bastante dos trânsitos lá também, que são bem importantes, tá? Então, a gente sai dessa vida, a gente, né, vive nesse corpo, aí a gente morre, e aí a gente vai para um outro corpo. Até tem um professor meu que cita, né, que aonde a gente tem as nossas costelas, entre aspas, é onde a alma está aprisionada, né, como se fosse as barras da prisão, né, até eles falam rib cage, né, como se fosse a alma vai lá e fica aprisionada, né, enquanto a gente está aqui, e depois, obviamente, quando a gente morre, essa alma se liberta, passa todo o processo que vai passar, e aí depois vai voltar em outro corpo e novamente é aprisionado por esse. E aí quem que traz a gente, né, quem vai levando a gente para todos esses processos é Saturno, né? Toda vez que a gente volta à Terra, a gente está voltando pelas mãos de Saturno para experienciar esses karmas, ou seja, para pagar esses karmas. E karmas também tem muito a ver com a questão de mãos e pernas, porque é essa questão do movimento, né? A gente as mãos são muito atuantes, as questões das pernas trazem
também o movimento. E aí, assim, uma coisa que me ajudou muito, ou que às vezes me deixa um pouco menos, né? Principalmente porque às vezes talvez as pessoas acham que como a gente estuda astrologia védica e aí a gente tem tudo resolvido, e pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente se imerge nesse conhecimento, a quantidade de coisas que a gente aprende e as coisas que a gente começa a ver, a gente também tem que ter maturidade para poder ver essas coisas, né? Como que a gente enxerga uma coisa, eu sempre falo, né? Quanto mais a gente desnuda os processos, você também tem que ter uma carga emocional para poder desnudar esses processos, né? Porque às vezes algumas pessoas falam, ai, Cris, eu não quero saber sobre a minha longevidade, ou eu quero saber, né? E outro dia eu tive um atendimento onde eu fiquei muito triste em saber que a pessoa foi para um astrólogo védico e a pessoa forneceu dados, entre aspas, de risco de morte, de questões de morte, sem a pessoa ter pedido, né? E essa pessoa que recebeu esses dados sem ter pedido ficou totalmente desequilibrado, ficou totalmente desanuviado, porque não sabia o que fazer com aquela informação que nem havia sido requerido. Então, é complexo, gente, né? Então, a gente papel do astrólogo saber né, como que ele processa, como que ele passa. Logicamente, eu sempre falo, não é passar a mão, mas também não é fazer né, do tipo, ai meu Deus do céu, o negócio vai explodir. Então, a gente tem que ter, eu sempre gosto de ser factual, de ser tentar trazer um processo bem ali como que ele acontece, né? Tirando, né, os famosos adjetivos ou né, isso é terrível, os julgamentos. Não existe julgamento, gente. Num mapa, quando você olha os seus karmas, isso eu faço comigo e faço com todas as pessoas que eu atendo, inclusive na família, tudo, né? Eu não tenho julgamento alto, né? Essa pessoa dessa pessoa muito má, muito malvada, né? Não, aquele processo é fruto de todo um processo de vidas daquela pessoa, e aí ela tem que viver aquilo, é isso. E aí como a ideia é te ajudar, como você vai viver a sua arquitetura kármica, como você vai viver a sua arquitetura kármica. Eu acho que essa é a grande história, né? E aí eu sempre falo, você tem que arranjar ou procurar ou estudar processos, estudos e conhecimentos que te amparem na ajuda de viver essa arquitetura kármica. Então, vamos lá. Eu, por exemplo, tenho Saturno em Câncer, 12ª casa, com questões muito complexas com a Lua, ou seja, eu tenho questões muito complexas com a minha mãe, muito difíceis, que foi o processo, né? Hoje em dia eu não falo que não é mais o processo da minha vida, porque eu finalmente com a astrologia védica eu entendi tudo isso que já vinha acontecendo desde que eu nasci, e aí eu passei por um outro entendimento. Então, quando você entende o seu karma e você entende que aquela experiência vai ser passada dessa forma, agora chega a tua vez de falar, e como eu quero passar essa experiência? Porque a experiência está lá, né? Você tem Saturno associado, não, né, não só, eu não só tenho somente, né? O Saturno é dono da minha casa 6 e da minha casa 7, e eu tenho questões bem saturninas nos relacionamentos, né? Bem de obrigação, bem de dever, bem de, né, opções difíceis, mas quando você entende esse processo, então, primeiro é você falar, bom, então tá, eu entendi, agora eu entendo por que eu passo por essas questões, agora, o que é que eu vou fazer? Passo 2. Como que eu vou viver essas questões? E aí fica a grande história se eu vou fazer os mesmos erros que eu cometi nas vidas passadas, ou seja, né, ao ter uma relação difícil com a minha mãe, eu vou repetir todo esse processo novamente nessa vida, ou eu vou criar uma relação com a minha mãe dentro dessa dificuldade toda que a gente tem, mas uma relação que abre, que respira. Aí que tá o grande X da questão, né? O grande como que você faz isso? Como que você passa a viver uma relação
que você sabe que é muito difícil, que você sabe que vem com muito problema, e aí como que você administra para que essa relação flua dentro de toda essa dificuldade? Gente, é aí que entra toda a sua espiritualidade, a sua consciência. Por quê? Porque eu não quero repetir esse mesmo erro, né, que eu fiz